Enquanto meu Fortnite não baixa ali, eu queria falar sobre esse jogo. Foi. Eu anotei tanta coisa aqui, eu esqueci de anotar o dia que foi o jogo. Mas foi ontem na verdade. Esqueci, nossa, minha cabeça tá uma coisa. Ontem teve 2 jogos, então eu ainda tô raciocinando esses jogos. Eu já fiz esse vídeo inclusive, mas eu fiz esse vídeo enquanto tava dando o primeiro tempo de Argentina aqui atrás na TV. E o vídeo foi bloqueado. Beijão, Infantino. Corrupto. Me ferrando um canal humilde como o meu. Cara, que coisa. Tava passando na Casa TV, tá ligado? Casa TV, pô. Aí eu tomo o strike do Gianni Infantino. Mas tudo bem. 25 minutos falando à toa. Mas eu anotei, trouxe pontos aqui de volta e agora não tem mais nenhum jogo tocando aqui atrás. Aprendi com os meus erros. E é assim que a vida funciona. Inglaterra e Noruega foi um 2-1 na prorrogação. E foi um baita jogo. Foi um jogo melhor. Não, ontem a Argentina foi um jogo bom, mas foi um jogo meio chato, sei lá. Cara, vamos começar falando desse sistema da Inglaterra. Eu queria trazer uma frase que eu ouvi, não lembro onde. Acho que foi na transmissão da Casa TV uma jornalista graduada falando que, nossa, essa Espanha tem um dos melhores sistemas aí da Copa do Mundo. Acho que a gente não tá vendo a mesma Copa, mas tudo bem. Cara, eu sei que não é um vídeo sobre a Espanha em si, mas eu tenho que comentar isso porque, pra mim, a Inglaterra é talvez o melhor sistema funcional ali. O Tuchel ajeitou esse time de um jeito que não é questão de estrangeiro, né? Não, realmente não é uma questão de um estrangeiro tomar contra uma seleção que não é a sua, né? Que não é do seu país. É questão de, cara, ser um bom treinador. E o Tuchel é um desses bons treinadores. Eu acompanhei alguns trabalhos do Tuchel, não com muita atenção, não com muito carinho, mas eu vejo nele um bom treinador. E ele deu uma ajeitada, ele deu uma encorpada nessa Inglaterra já muito bem de jogadores, né? Sempre muito bem, com jogadores bons, mas que nunca parece ter se achado muito nessas partidas de Copa do Mundo. Mas tá se achando agora muito por causa da boa fase de 2 jogadores, Jude Bellingham e Harry Kane. Todo mundo falando de Harry Kane, mas eu tava falando do Bellingham antes desse jogo, antes do jogo contra o México, que ele também fez 2 gols, 1 gol, algo assim. Acho que fez mais 2 gols. Contra o México ele fez 2 gols. E de novo, voltando a marcar, e não marcar, mas jogar muito bem. Esses 2 caras pra mim são os pilares aí dessa seleção inglesa. Acho que não é muito segredo pra ninguém, né? Acho que tá meio que é visível o quão importantes são esses 2 caras nas suas próprias funções, mas até que não são tão diferentes. Mas eu vou comentar isso mais pra frente. Cara, eu queria começar falando do Anderson, na verdade. Esse é o meu destaque pra partida, na verdade. Claro, né, o meu destaque pessoal, assim, eu gostei muito, eu tô gostando muito de ver o Anderson jogar. Ele tá com a 8, se eu não me engano. Camisa 8 da seleção inglesa. Jogando, tá comendo a bola, tá comendo no meio de campo. E muito, eu tava falando do sistema da Inglaterra, e muito desse sistema da Inglaterra se dá pelo fato deles terem uma trinca de meio campo muito bom. E dessa trinca eu acho que o Anderson se destaca por ser um cara diferente. Ele faz um pouco dos 2 mundos. O Rice é muito bom com a bola, muito bom na bola parada, etc. É bom tocando pra trás, isso ele é muito bom. E o Bellingham é um cara mais solto em campo, ele foi um meio criativo, etc. Só que o Anderson faz um pouco dos 2 e faz os 2 muito bem. Ele não é aquele cara que vai jogar solto no meio campo, mas é o cara que dá uma organizada. Cara, ele me lembra... Desculpa a comparação. Não vou comparar. As comparações
Ouvi uma frase esses dias, mas agora esqueci. A comparação é o assassino do progresso, algo assim. Mas não tem nada a ver com o Elliot. Não tem nada a ver com o Elliot Anderson. Acho que esse é o nome dele, Elliot Anderson. Meus destaques então é o Anderson, o Bellingham e o Kane. Harry Kane mais apagado nesse jogo, mas como ele é importante para esse sistema da Inglaterra. Tanto que ele não sai. Ele joga os 120 minutos, se eu não me engano. Ele não é substituído. Não é substituído não. Porque a Inglaterra precisa dele. Tanto pelo posicionamento diário, quanto ele atrai a marcação, etc. Como o atacante que ele é, né? Camisa 9 de fato. Ele é um dos últimos camisa 9 aí que a gente tem de bom, assim. Meu amigo falou, inclusive, e eu concordo com ele, que pós R9, o melhor camisa 9 que a gente já viu, eu acho. Eu acho que é difícil apontar outro que seja melhor que Harry Kane depois de R9. Depois do R9, quem foi o melhor atacante? Camisa 9 factual. É o Harry Kane, isolado. Mas tô me perdendo aqui nos meus próprios pensamentos. Tava mais fresco na minha memória naquela hora, mas agora eu tô no meu caderninho aqui. Cara, o Pickford jogou muito bem, catou muito. Mais um jogo consistente do Pickford. Mais um jogo... Cara, eu não digo perfeito. Aquela bola que ele tomou o gol do... Não vou saber o nome dele agora, vou falar depois. Não tinha como pegar. Aquela bola foi perfeita, assim. Mas só aquele milagre, assim mesmo, que de bola. Falta 100 minutos ainda pro meu jogo baixar. Cara, mais um jogo sólido da defesa e do goleiro. O goleiro Pickford tá catando bola, cara, aos seus sei lá quantos anos. Mas tá novo, não é, né? A gente conhece o Pickford desde sempre. Cara, o Riley também jogou muito bem. Gosto muito dele, apesar de não ser um fã do City. Eu gosto do estilo de jogo dele, né? Ele vai mais pro meio, pra meia esquerda ali. Gosto dele bastante. E meus destaques do pessoal que entrou depois. Cara, o Saka entrou muito bem, cara. Eu não gosto do Saka. E não é por causa que ele tem muita melanina. É por causa que ele é chato. Tem um termo que o meu jornalista profissional fala que se aplica a ele também, que é o ponta ciscador burro. E esse é um deles. É o Saka. Só que ele entrou hoje e fez a diferença. Ele não fez gol, não fez assistência, não teve. Acho que teve um lance de perigo, mas não vou me lembrar direito. Mas ele jogou muito bem, cara, e entrou muito melhor do que o Madueke. Madueke na direita foi no máximo ok. No máximo, estourando assim, ok. Um joinha, nota joinha pro Madueke. Mas eu fiquei encucado, eu fiquei pensando, cara, muito legal, eu gosto muito do Harry Kane. Ele não jogou bem hoje, mas ele é importante, ele marca, ele vai lá atrás e volta e... Nesse jogo ele não vi ele fazer tanto isso, mas... Não dava pra dar uma poupada nele e botar o Watkins, sabe, nos 90. O Harry Kane tá inteiraço. Dá pra ver que ele, apesar do cansaço, ele parece inteiro fisicamente. Eu achei meio forçado, tal. Eu não pensei nisso na hora, mas depois eu pensei, pô, deram uma forçada nele agora. Podiam ter botado o Watkins, que o Watkins é o cara que entra e faz gol também. Eu gosto do Watkins. Eu gosto do Watkins. Ele é tipo o Endrick inglês. Ele é o Endrick inglês. Ele entra e faz gol. Ele é um moleque que entra e faz gol, entra e resolve. Ele tem muita fome de bola. Ele tem muita fome, ele é cachorro magro. E... Cara, falando dos pontos que eu achei negativo nesse jogo, são jogadores, no caso, né? Não são exatamente pontos, mas são atuações que eu achei... Tipo, pra que escalar esse cara? Pra que escalar o Gordon? Não me levem a mal, eu gosto do Gordon. Eu prefiro assistir o Gordon do que o Saka ou do que o Rashford. Mas por
fase, por bola jogada, por, né, por tudo, Rashford tinha que ser titular nesse jogo. Ou tinha que ter entrado, pelo menos. Ele não entrou. Se eu não me engano, ele foi substituído depois, mas ele não... Tá ligado? Por que não o Rashford, cara? O Rashford tá jogando muita bola, o que me deixa triste porque ele é do Barça. O Gordon tá jogando mal e eu fico feliz porque ele é do Barça. Ai, cara. Mas retomando minha linha de raciocínio, cara, Gordon e Madueke não dá. Assim, talvez pro segundo tempo. Eu acho que eu até entendo o Tuchel. O meu palpite é: eu não sou um profissional da bola. Eu sou um jovem estudante interessado em futebol. Mas a minha opinião futebolística, apesar de não contar muito, eu acho que o meu chute, o meu palpite Mas fiz todo um drama agora, mas é pra dizer que por causa do sistema defensivo. Eu acho que o Madueke e o Gordon voltam mais pro meio pra marcar. Talvez o Saka não volte tanto. Eu percebi o Saka voltando, na verdade, quando ele entrou, ele voltou mais pro meio, fechou bem a casinha ali quando teve que voltar, né? Porque a Noruega não se mexeu, não se assustou com a Inglaterra, tanto que a posse de bola ficou 53 para a Inglaterra e 47 para a Noruega. A Noruega não abriu mão da posse de bola. Não precisa nem fazer nenhuma comparação com o jogo do Brasil, né? Pelo amor de Deus, é bem claro. 30%, Ancelotti. Bom, apesar de que a Noruega não fez um jogo primoroso, nem perto disso, eu suponho. Mas ainda falando da Inglaterra, outro que eu entendo, mas que eu não teria como titular é o Konsa na lateral direita, cara. Ele é muito pesado. Ele é meio uma geladeira Brastemp das portas. Mas sei lá, eu posso estar errado também. Eu prefiro... O Reece James entrou muito bem no lugar dele, inclusive. Tá, que o Reece James é tipo um... Ele é o equivalente ao seu companheiro inglês também, o Trent Alexander-Arnold, que arma muito bem o jogo, que toca a bola, que tem aquela bola parada, que cruzamento bom e não volta pra marcar. É lateral que não volta, é lateral ala que não volta. E eu acho que pro jogo era necessário ali trocar um pelo outro e colocar o Reece James pra tocar a bola na área ou pra, né, melhorar aquele lado direito, que tava bem mal no primeiro tempo, na minha opinião. Não vou lembrar agora quando que ele entrou, na verdade. Mas eu acho que o Reece James poderia sim ser um titular aí contra a... Meu Deus, esqueci. Argentina agora, né? Pra ter mais posse de bola, porque a escaloneta funciona com a bola. Funciona melhor com a bola, não vou dizer que só funciona com a bola, porque é loucura. Aí é loucura. Mas funciona melhor com a bola. E dar a bola pra Argentina é sempre um perigo. Sempre um perigo. E ter mais a bola contra a Argentina vai ser um passo pra final. E eu acredito. Bellingham faça a sua mágica. Retomando aqui, cara, o Spence também entrou muito bem. Não sei se ele deveria ser titular, mas eu gosto muito do futebol do Spence também. O O'Reilly é muito bom, mas acho o Spence mais... não seguro... não mais seguro, né? Eu acho que os dois são bons, mas eu acho o Spence mais maduro. Eu acho o O'Reilly muito moleque ainda. Ele é muito bom por ser moleque, né? Por ser driblador, pra ir pra cima e tal. Mas, sei lá. Num jogo que é necessário mais uma segurança ali, eu colocaria... Spence correria também a full, né? Spence corre a beça.
Eu gosto do Spence, eu gosto muito do Spurs, acompanho bastante o Spurs. Apesar de eu não gostar do Arsenal, eu tenho que admitir que esses dois estão jogando muita bola, que é o Rice. O Rice ele tá jogando bem, ele não tá jogando muita bola. E o Saka eu só gostei. Nossa, eu exagerei agora. Tá jogando muita bola, mas não é tudo isso. Mas são dois aí que jogaram muito bem o jogo de ontem e é isso. Eu acho que o Saka deveria ser titular. Eu não sei, eu não me lembro, acho que ele teve uma lesãozinha, eu sentiu. Mas cara, não dá. Madueke não dá, cara. O Tuchel, não dá, cara. Não dá. Mas é isso, cara. O Madueke e o Saka. O Madueke tirou 5.4. Pontuação 5.4 e o Saka tirou 6.1 jogando. Sei lá, metade de um tempo? Acho que chegou 45, menos talvez. Não me lembro agora. Posso estar muito errado. Na Noruega. Olha agora que não falo de cobertura. Na Noruega, cara, tu percebe que o time não jogou tão bem quando teus dois melhores em campo foram o teu lateral e o goleiro. Nossa, tá dando uma dor aqui. Cara, o Rierson jogou muito bem. Acho que saiu machucado. Não vou me lembrar agora. O jogo de ontem eu já esqueci tudo praticamente. E o Niland, goleiro aí, ambos respectivamente tiraram 5.9 e 5.4, que foi uma pontuação relativamente alta aí entre os que jogaram mal. Né? Mas, cara, o goleiro fez um jogo bom no primeiro tempo, no segundo tempo, até tomar o do Bellingham, né? E... cara... E o cara que fez o gol, né? Que é o... Rjerdendrup. Não tô nem fazendo piada, que eu realmente não sei... Rjerdendrup. Acho que deve ser algo assim. Jogou muito bem. Inclusive, eu não entendi. Eu não entendi. Golaço, aliás, pela ponta esquerda do Rjerdrup. Mas nas vezes que ele entrou na ponta direita, funcionou tão bem quanto, se não melhor. Até porque o Musa é muito bom. Não entendi porque que o Musa não foi titular. Eu não entendi a titularidade do Sorloth. É insistir na burrice, cara. É insistir na burrice. A titularidade do Sorloth é insistir na burrice. Porque faz tempo que o Sorloth está de titular e ele é uma pedra. Quer fazer um 4-4-2? Bota os dois pedras lá na frente, mas na ponta? Não dá, pô. Na ponta não tem como botar um atacante. E ele não... Ele tenta... Acho que foi... Não tô confundindo, minhas memórias estão meio confusas. Eu não sei se foi contra o Brasil que ele dominava toda a bola errada. Ele não conseguia, ele afastava a bola de si mesmo no momento que ela chegava nele. Não é um... Cara, e eu digo isso até que gostando do Sorloth eu tenho uma coisa assim... sabe? Mas, cara, o Sorloth titular é insistir pra perder a bola. E não jogar com a bola é dar a bola no pé do Riley, que vai passar pro Rice, que vai tocar uma bola muito louca pro Bellingham fazer o gol. Musa tinha que ter sido titular na esquerda e o Schlotterup na direita, Haaland no meio. Haaland jogou um jogo pífio. E não foi culpa dele. Não foi culpa... Apesar de eu não gostar do Haaland, não foi culpa dele que ele fez um jogo muito ruim. Ele fez um jogo muito ruim e não foi culpa dele. Foi culpa do Rice. Mais especialmente do meio campo ali, né, da Inglaterra marcando e engolindo o Martin Odegaard em campo. Eu não peguei nem a nota do Martin Odegaard aqui para não humilhar, não deixar ele triste. Mas é assustador o quanto esse cara não apareceu em campo. Eu não pensei que ele estava escalado. Fiquei olhando o jogo e não vi. Eu não vi um lance dele.
Contra o Brasil é um leão. Indo pros pormenores. Eu ia dizer pormenores ou pros enfins, mas sei lá. Finalizando aqui a minha análise. Teve mais só um erro meio grotesco assim da arbitragem, que eu acho que o juiz deu o pênalti, o VAR chamou e ele desdeu o pênalti, algo assim. Foi um pênalti no Spence lá, já na prorrogação. E era um pênalti meio claro. Era um pênalti bem nítido, assim. Então eu não entendi. Porque ele faz meio que alavanca e dá o tranco por trás, assim, do Spence. E o juiz olhou e não deu o pênalti. Tem um contato por baixo pelas costas e tu não deu o pênalti. Mas tudo bem. Então a gente ganhou, né? Não escondo que eu tava torcendo pra Inglaterra. E espero que a Inglaterra amasse a Argentina. Agora a Argentina já passou, posso dizer, né? Eu vou fazer um vídeo agora sobre... Eu ia fazer o pré-jogo da Argentina falando sobre a escalação, que eu gostei bastante. Apesar de uma coisa ou outra, né? Mas deu no que deu. E eu vou falar agora da Argentina. Eu pretendo... Finalizando, eu pretendo fazer mais vídeos assim, falando sobre futebol. Eu não sei se eu vou criar um canal para falar de futebol com os meus amigos, ou se eu vou manter aqui mesmo nesse canal ou em outro que eu tenho. Não sei se vai ser um quadro, eu não sei muito bem. Eu estou começando a roteirizar esse tipo de vídeo. E eu também estou aprendendo a falar sobre futebol. Então, se eu falei de forma muito simplória, peço perdão pela minha ignorância. E obrigado pela sua atenção. Deixa o like, se inscreve. Eu devia ter pedido isso no começo do vídeo, talvez, que agora todo mundo já foi embora. Até o próximo vídeo.